Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. O tema é um pilar da nossa Constituição, né? A inviolabilidade do sigilo das comunicações. Exato, artigo 5º, inciso 12. Um tema super importante e, assim, cheio de detalhes. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco o alcance dessa proteção. O que ela cobre exatamente? Correspondência, telefone, dados. E acho que o ponto principal, né? Quem pode relativizar isso? Em que condições? Porque, assim, absoluto não é. As fontes deixam isso bem claro. Não, absoluto não é mesmo. E é interessante, né? A própria Constituição já faz umas distinções ali. Como assim? Bom, para o sigilo telefônico, ela é bem direta. Diz que precisa de ordem judicial, sabe? E só para investigação criminal ou instrução processual penal. E na forma que a lei mandar. Ah, a famosa dupla reserva que as fontes comentam. Reserva de jurisdição, que é o juiz. Isso. E a reserva legal qualificada, que é a lei específica detalhando como fazer. E essa reserva legal causou uma situação bem curiosa, né? Li nas fontes que entre 88, quando veio a Constituição, e 96, Ficou um vácuo. Exatamente. não tinha lei. Então, na prática, não dava para fazer interceptação legal no Brasil. Por quase uma década não dava. A Constituição permitia, em tese, mas faltava ferramenta legal, a Lei 9.296. Fascinante, né? Muito. E essa regra do telefone é bem estrita mesmo, né? Só para a área penal. Só penal. Investigação criminal ou instrução processual penal. Esquece usar isso para, sei lá, um processo de improbidade administrativa. Não pode. Mas, e aquela história da prova emprestada? Se a interceptação foi legal lá no processo criminal, ela pode vazar para outro lugar? Pode sim. Se a prova foi colhida direitinho dentro da lei no processo penal, ela pode ser emprestada, digamos assim, para um processo civil administrativo. Ah, entendi. Mas tem um porém, claro. Tem que garantir o direito de defesa da pessoa lá no outro processo. Não é só jogar a prova lá, tem que ter contraditório, tudo certinho. Faz sentido. Ok, saindo um pouco do telefone. E os outros sigilos? Dados bancários, fiscais, e-mails, até carta mesmo. Quem mais pode mexer nisso além do juiz? Então, o Poder Judiciário continua sendo, assim, o guardião supremo. É o único que pode decretar a quebra de qualquer tipo de sigilo, sempre com decisão bem fundamentada. E como exceção, né? Certo. A chave mestra é do juiz? Isso, mas aí entram outros atores. As CPIs, comissões parlamentares de inquérito, federais e estaduais, elas ganharam um poder específico. Qual? Elas podem determinar a quebra do sigilo de dados, tipo registros bancários, fiscais, dados telemáticos. Dados. Mas não podem mandar grampear telefone, então. Não, interceptação telefônica de jeito nenhum. Isso é só com o juiz. E olha que interessante, CPI municipal não tem esse poder nem para dados, precisa pedir ao judiciário também. Entendi, a hierarquia. E o Ministério Público? A polícia? Eles agem como? Pedem para o juiz? É a regra geral. Para quebrar sigilo mesmo, precisam de autorização judicial. Mas tem brecha. Tem uma exceção importante que veio com o pacote anticrime. É para casos bem específicos e urgentes. Tipo? Sequestro, por exemplo. Nesses casos, o delegado ou o membro do MP podem pedir direto para a operadora os dados cadastrais. Ah, direto. Mas o que seriam dados cadastrais? Nome, endereço? Isso. Nome, qualificação, endereço e também a localização de vítimas ou suspeitos em crimes como tráfico de pessoas, sequestro. É para agir rápido. Entendi. É uma medida de urgência. Exato. Mas tem um controle. Eles precisam comunicar ao juiz em 24 horas sobre essa requisição. Não é carta branca. E órgãos tipo o Tribunal de Contas, Receita Federal, eles podem quebrar sigilo? Na verdade, eles não quebram sigilo no sentido de iniciar uma devassa. O que eles podem fazer é compartilhar informações sigilosas que eles já têm acesso legalmente, tipo dados fiscais, com outros órgãos. Ah, compartilhar. Com quem, por exemplo? Com o Ministério Público para fins penais, por exemplo. Mas quem recebe informação também tem que manter o sigilo, claro. É uma troca de informações sigilosas entre órgãos que já têm acesso a elas. As fontes trazem uns exemplos práticos bem bons para ilustrar isso, né? Sim, ajudam a concretizar. Tipo, o sigilo de carta de preso pode ser relativizado pela administração do presídio por questão de segurança. Exato. É uma ponderação de valores aí.
E outro ponto que sempre gera dúvida, e as fontes batem na tecla: diferenciar acesso a dados telefônicos e interceptação da conversa. Qual a diferença na prática? Acessar dados é ver o registro, quem ligou para quem, quando, duração. A interceptação é ouvir o conteúdo da conversa. O acesso aos dados é menos invasivo, tem regras um pouco menos rígidas que ouvir a conversa em si. Entendi. E o prazo da interceptação? É para sempre? Não, de jeito nenhum. A lei fala em 15 dias, prorrogáveis por mais 15 e assim por diante, mas sempre com decisão judicial fundamentada, mostrando que ainda é necessário. Não pode ser eterno. E se no meio de uma escuta autorizada para investigar, sei lá, tráfico, aparece uma prova de homicídio? O que acontece? Isso é a tal da serendipidade, o encontro fortuito de provas. Se a interceptação original era legal, essa prova nova desse outro crime geralmente é considerada válida sim. Interessante. E uma coisa super atual: celular apreendido. A polícia apreende um celular numa operação. Pode sair olhando tudo, mensagem, foto? Opa, cuidado aí. As fontes e a jurisprudência são claras. A apreensão do aparelho é uma coisa, acessar o conteúdo armazenado, mensagens de WhatsApp, fotos, e-mails, é outra. Para isso, precisa de autorização judicial específica. Mesmo que a apreensão tenha sido legal? Mesmo assim, uma coisa é ter o objeto, outra é invadir a privacidade dos dados que estão dentro dele. Precisa de ordem separada e fundamentada para acessar o conteúdo. E espelhar conversa de aplicativo tipo WhatsApp Web para ver em tempo real? Isso é considerado interceptação telemática. Cai na mesma regra rigorosa da interceptação telefônica, só com ordem judicial, para investigação criminal ou processo penal. Nada de fazer isso de forma informal. É crime. Uau! Então, juntando tudo isso, a gente tem esse direito fundamental à privacidade nas comunicações, que é essencial para a democracia, certo? Sem dúvida. Mas ele não vive isolado. Ele tem que conviver com a necessidade do Estado de investigar crimes, de garantir a segurança. E aí surge esse sistema complexo, cheio de regras, exceções. Um verdadeiro emaranhado, né? Moldado pela lei e talvez até mais pelas decisões dos tribunais, do STF, do STJ, que vão interpretando a Constituição e as leis conforme os casos aparecem. E o que você acha mais fascinante nisso tudo? Para mim, é observar como esse equilíbrio entre privacidade e interesse público é algo vivo, dinâmico. A tecnologia muda o tempo todo, né? Sim. Todo dia tem coisa nova. Criptografia, comunicação via app, dados na nuvem. E o direito fica correndo atrás tentando dar respostas, tentando adaptar essas regras que muitas vezes foram pensadas para um mundo analógico. É uma tensão constante, então. Exatamente. Cada caso sobre acesso a dados em celular, sobre monitoramento de mensagens, mostra essa tensão. Onde termina a privacidade e onde começa a necessidade de investigar. Não tem resposta fácil. E fica a pergunta, né? Como será que as próximas tecnologias de comunicação vão desafiar ainda mais esses limites? O que vem por aí para testar essas interpretações? Pois é um debate contínuo, fundamental e que certamente vai seguir evoluindo. Temos que ficar de olho.